Sem ruídos? Sem ruídos. Vocês estão conseguindo se ouvir no meu áudio? Não. Ótimo. Maravilha. Vocês estão nos ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Sim, é só para não dar microfonia. Fala de novo aí, galera, comigo. Oi. Fala oi aí, galera. Bom, vamos lá. Vocês estão ouvindo algum ruído de ventilador, alguma coisa do tipo? Não, né? Não. Então vamos começar. Bom, pessoal, na semana passada nós basicamente conceituamos a perspectiva do que é serviço para a escritura. E a primeira coisa que a gente falou foi sobre a inversão de compreensão que Jesus traz. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui, ó, é o nosso. A gente estudou a diferença do serviço verdadeiro e do farisaico. Exato. Na verdade, eu comecei a falar para vocês sobre serviço farisaico, lembra? Isso, você concluiu essa parte. Isso. Falei sobre as dificuldades que nós temos em servir, porque é contra a nossa natureza, que a gente procura, na verdade, sempre colocar as pessoas para fazerem coisas para nós, mas compreendemos pela Escritura que a liberdade proposta pelo serviço, ela é violenta, porque a gente deixa de colocar as pessoas para fazerem as coisas à nossa maneira e ao mesmo tempo a gente se liberta da perspectiva de uma relação de hierarquia. A gente disse que numa relação de hierarquia nós fazemos tudo a partir do desejo de promoção e de posição, vocês lembram? Sim. A gente quer ser promovido, a gente quer subir para estar no topo, no lugar em que se manda. E aí nós percebemos pela Escritura que Jesus propõe uma nova maneira de se viver, uma nova sociedade em que não existe hierarquia, mas existe comprometimento mútuo. Todos mutuamente se colocam à disposição uns dos outros, portanto não há necessidade de promoção e nem de posições. Vocês se lembram disso? Sim. Ótimo. Nós entendemos também na aula passada que a autoridade que Jesus nos dá, ela tem a ver com função e não com posição, lembram? Sim. E que a autoridade espiritual, portanto, não está apoiada nem em título e nem em posição, mas em sabendo a minha função me colocar à disposição do outro. Aí nós dissemos que no reino de Deus, para servir, eu não preciso de um posto, eu só preciso de uma toalha. Certo? Amém. Estou fazendo essa breve revisão para a gente poder entrar logo no serviço verdadeiro, porque o farisaico é o oposto de tudo isso que a gente conversou. Alguém pode citar para mim como exemplo aí uma característica do que é o serviço farisaico? Espera a reciprocidade. Sim, boa, eles esperam a reciprocidade. O que mais o serviço farisaico faz, pessoal? A finalidade dele é o reconhecimento das pessoas, né? A finalidade é o reconhecimento das pessoas, isso aí. O que mais? Mais uma característica. Ele é baseado no esforço humano. Baseado no esforço humano. É muito parecido com o que a gente vê em ação social. Serve quando quer, quando está bem. Serve quando está bem. E quando ele tem uma função, ele abre mão dessa função para que outro possa exercê-la e crescer, ele é sensível a isso? Não, é insensível. Né? Ele é insensível. Isso aí, então ele não... É sobre fazer, não tem nada a ver com relacionamento. Ele tem o hábito de sempre que faz alguma coisa, esperar que o outro devolva aquilo em algum momento. Então ele sempre dá uma sensação de quê, pessoal?
Vocês lembram a palavra que a gente usou? Que o serviço farisaico deixa a sensação de dívida para o outro, lembram? Então o que ele promove na comunidade? Se todo mundo faz as coisas pisando em ovos porque acaba devendo o outro, ele causa unidade ou ruptura? Ruptura. Ele causa ruptura. Muito bom, muito bom. Ele aceita grandes tarefas. Exatamente, ele é adepto a grandes tarefas, ele é megalomaníaco. E ele serve qualquer pessoa? Não, ele é baseado no interesse próprio, baseado na relação de hierarquia. Isso. Então ele escolhe a quem servir, né, Rina? Exatamente. Ele escolhe a quem servir. E quando ele faz alguma coisa e isso não é reconhecido, ele fica tranquilo? Ele fica de boa? Nada. Ele busca visibilidade, né? Os aplausos, o reconhecimento ali. Ele fica frustrado, como disse o Robson, quando ele não recebe o que ele esperava. Então toda a sua perspectiva está na recompensa, não é isso? Exatamente. Ok. Então isso tem a ver não com relação, mas com recompensa. Certo? Sim. Ok. Então agora nós vamos partir para o serviço verdadeiro. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu molhar o bico para fazer a pergunta, porque a pergunta é boa. É tereré Nutella? Com chantilly? Tem o E aí. Ei, eu tô usando camisetinha da Mini, mas aqui é rocha, meu filho, aqui é raiz. Minha pergunta para vocês. Diante de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre serviço, eu começo essa aula com uma pergunta. Qual é a recompensa daquele que serve a Deus? No que diz respeito ao porvir. O galardão. A recompensa é o quê? É algo material a ser obtido? Qual é a recompensa do cristão pelo serviço? A recompensa, eu acho que é a construção do caráter nosso diante de Deus, né? A recompensa nossa, na verdade, ela é espiritual, ela é... Porque, na verdade, o servir, quando você faz por amor, ele é desprovido de recompensa. Vou ser mais específico na pergunta para ficar mais claro. Quando a Bíblia fala das coroas, por exemplo, coroa de glória, coroa da vitória, enfim, essas coroas, elas são uma recompensa, não são? Sim. Então eu quero levar vocês a pensar, essas recompensas, elas são literais ou elas trazem algum ensino por trás? Quais seriam os significados dessas recompensas? Tem a ver com galardão? Sim, mas esse galardão, ele é literal? É uma coroa mesmo que eu recebo? Ou isso é uma metáfora de algo maior? É uma liçãozinha de casa para vocês, tá? Eu não vou responder, é só uma pergunta. Eu acho que é uma metáfora. É uma metáfora. Eu não vou responder, lição de casa. É por causa de estar próximo a Deus. Não vale ir no Google, tem que ir na palavra. Porque assim, a palavra, em alguns momentos, a palavra fala da coroa da verdade, da coroa da justiça. Então a coroa é um símbolo. Então, não, é só uma pergunta. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Porque a gente falou aqui sobre serviço e recompensa como sendo uma coisa antagônicas. Porque veja bem, a gente disse várias vezes que aquele que presta serviço farisaico faz buscando uma recompensa. Então, fazer buscando uma recompensa é errado? Não. Depende da recompensa, né? Depende de onde está seu coração. Bom, eu não estou respondendo nada, estou perguntando para vocês. Então eu quero que vocês pensem sobre isso para avaliarem o que a Escritura quer dizer com galardão para aquele que serve a Cristo. Quero que vocês pensem sobre isso. Deem uma pesquisada, deem uma avaliada, quem sabe a gente pode conversar
sobre isso em um outro momento. Não é o tema da aula, é só uma pergunta interessante, tá? Porque, hein, profeta? Oi. É só a introdução do raciocínio que eu estou construindo aqui. Paulo, quando fala em recompensa, ele fala assim, a recompensa que Paulo queria não era material, ele até compara, ele fala, o que vier aí para mim que dá esterco. Então vai muito nessa linha do que Paulo disse, né? Na verdade, as coisas materiais, aquilo que a gente está denominando de recompensa, para nós, aliás, para Paulo, era algo que estava por vir ali, né, na caminhada ali dele com Cristo. Não tem nada a ver com material. E assim, por isso que eu falo, no meu entendimento, por isso que essa coroa aí, ela não é propriamente um objeto. Vamos colocar a coroa aqui no Guilherme. Enfim, eu não vou dar a resposta, eu quero que vocês procurem. É uma lição de casa. Vamos lá, serviço verdadeiro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sem ruído? Sem nada. Então vamos lá. Bom, o serviço verdadeiro ele é o oposto do farisaico. Então, se o serviço farisaico passa tão somente pela perspectiva da recompensa, o serviço verdadeiro, por sua vez, passa pelo relacionamento com o outro. Primeira característica do serviço farisaico, ele prioriza o relacionamento com o outro. Perdão, serviço verdadeiro. O serviço farisaico prioriza ou passa pelo esforço humano. O serviço verdadeiro passa pelo relacionamento com o outro. Nós vimos lá que o serviço farisaico tem a ver com que eu sou hábil, capaz, aquilo que com o meu esforço eu produzo e que, portanto, me traz louvor. O serviço verdadeiro, por sua vez, tem como prioridade, tem como foco o relacionamento com o outro. Então não se trata daquilo que eu vou desempenhar, não tem a ver com o meu desempenho, mas no simples fato de eu estar com você, desenvolvendo algo com você. Deu para entender basicamente isso? Sim ou não? Ok. Segunda característica do serviço farisaico, ou perdão, verdadeiro, eu estou com farisaico na cabeça. Deixa eu me concentrar aqui, só um minuto. Segunda característica do serviço verdadeiro. Não existe nele distinção entre o modesto e o grande. Não existe distinção entre o modesto e o grande. Ou seja, ao contrário do farisaico, o serviço verdadeiro não é megalomaníaco. Pequenas tarefas ou grandes tarefas têm a mesma importância. Pregar um sermão ou limpar a cadeira tem a mesma importância. Já que não existe uma distinção entre grande e pequeno, tudo é importante, a terceira característica do serviço verdadeiro, todas as oportunidades são bem-vindas. Então preste atenção, o serviço verdadeiro não é seletivo. Ele não escolhe os grandes projetos e nem escolhe a partir do que ele quer. Toda oportunidade é uma oportunidade de estar com o outro. E enquanto se está com o outro, amar o outro através do serviço. Presta atenção aqui. Olha que legal. A gente aprendeu um modelo de comunidade cristã baseado no oposto. A gente escolhe quando estar
com o outro. A gente escolhe as situações mais favoráveis. E a partir disso, as mais agradáveis, melhor dizendo, é que a gente define ou não se está com o outro. Então, por exemplo, nesse modelo, não é sobre me relacionar com o outro, é sobre se vai ser legal ou não, se eu estou bem ou não, se eu quero ou não. Isso foi o que a gente aprendeu. Certo? Então, nesse primeiro modelo, que é essencialmente farisaico, tudo está condicionado à minha vontade. Não existe uma disposição de priorizar o outro. Então, a programação da comunidade não é importante para mim. Ela só é importante quando eu serei beneficiado. Então, geralmente, esse tipo de comportamento produz nas pessoas um hábito muito ruim, que é o hábito da obrigatoriedade. Quando você a chama para participar de algo coletivamente, a pergunta-chave sempre é: mas eu preciso ir mesmo? Eu tenho que ir? É obrigatório? Na perspectiva do serviço verdadeiro, a simples oportunidade de estarmos juntos é uma honra, não uma obrigação. Voluntário. Exatamente, Robson. Eu me sinto satisfeito, é como se Deus tivesse me dado um presente. Tá contigo é uma alegria, não é uma obrigação. Por que eu estou dando esse exemplo pequeno? Porque às vezes a gente dá exemplos muito distantes dos nossos comportamentos, mas às vezes há muito de farisaísmo em nós. Por exemplo, estar contigo num fim de semana é um serviço a você? Não. No sentido bíblico, sim, porque eu estou te dando amor. Tipo, cara, vem almoçar na minha casa. Você fala pra mim, certo? Um exemplo. Rafa, vem almoçar na minha casa. Pra mim é uma oportunidade de estar com você, entende? Sim. Na perspectiva do serviço verdadeiro, uma oportunidade não pode ser perdida. Na perspectiva do serviço farisaico, eu vou fazer conta. Mas ele mora longe. Vai me custar combustível. Vou gastar dinheiro demais. Aí o que eu vou fazer? Ou eu vou arrumar uma segunda alternativa mais confortável pra mim, ou eu vou arrumar uma desculpa pra não estar com você. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Sim. Tô dando um exemplo de um simples momento juntos, um almoço. Porque a gente pensa que é sobre cumprir tarefas juntos. Não. Está na sua casa almoçando é te servir. Porque é o jeito de eu dizer, cara, esse tempo é seu, eu te amo. Então eu ponho os meus bens, eu ponho meu tempo à disposição do Robson. Ah não, mas vai é muito longe, eu podia estar dormindo. Estou gastando meu combustível do mês. Serviço farisaico. Por quê? Porque se o Robson falasse pra mim, vem almoçar comigo, Rafa, eu pago o seu combustível, o sentimento de benefício me mobilizaria até a sua casa. Ou, quem sabe, Robson, eu não vou almoçar na sua casa, mas eu vou almoçar na casa do meu patrão que mora no mesmo bairro que você, porque eu quero agradar ele para não perder meu emprego. Serviço farisaico. A questão de escolhe para quem fazer. Escolhe para quem fazer. Visando um benefício próprio. Exatamente. Eu estou dando um exemplo simples, pessoal, porque a gente pode estar fazendo isso e estar se achando verdadeiro. Vocês estão entendendo? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, pessoal, me perdoem. Pode parecer um julgamento, mas não é. É uma constatação. Todos nós seremos pegos em alguma coisa nessa aula. Não dá para passar por essa aula e falar, uau, realmente serviço farisaico é coisa da religião. Ei, eu quero que você enxergue o que existe de fariseu em você. Porque senão você não aproveitou a aula. Por exemplo, acordar 9 horas para o culto é ruim para você? Serviço farisaico. Ah, mas poxa vida, já tem culto de manhã, para que a gente vai almoçar junto à tarde? Para que vai almoçar junto à tarde? Nós não estamos falando de encher a nossa vida de programações.
Nós estamos falando de cada oportunidade ser propositivamente um ambiente onde nós nos amamos. Se isso é propositivo, eu me sinto feliz por ter essa oportunidade. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a gente vem de uma cultura em que a pergunta é: eu tenho que ir ou não tenho? É obrigado? A gente escolhe o culto que vai, a campanha que nos agrada. Por que o sistema de campanha colou no neopentecostalismo brasileiro? Por causa do benefício, Robson. 5 dias, 10 semanas, 12 em prol da vitória, da bênção, da recompensa. Faz que você recebe. Não existe voluntariedade. Existe uma relação de custo-benefício. Se você quebra uma campanha, você não recebe a Você bênção. perdeu a bênção. Então eu amarro a pessoa em uma cultura de serviço farisaico e digo para ela: você tem fé, porque você cumpriu todo o cronograma. Estou ensinando ela a ser um belo religioso. Irmãos, eu tinha grandes conflitos com isso, tá? Eu era o bagunceiro. Eu já dirigi cultos de campanha e eu vivia dizendo para as pessoas que elas não precisavam ir todos os dias. E inclusive quando elas quisessem ficar em casa, elas podiam ligar para mim que eu orava por elas. E eu dizia para elas que o motivo para elas estarem comigo era juntos adorarmos ao Senhor e conhecê-lo. Se isso ainda está dentro de você, quero repetir, não é sobre o julgar, não é sobre criticar ou apontar o dedo sobre outros lugares. É sobre enxergarmos o fariseu que ainda está dentro de nós, mano. Fala aí. Fala lá, galera. Rafa, Oi. tá me ouvindo? Tô. Eu li uma passagem que eu abri aleatória. Só não tô, eu escrevi, eu não estou lembrando qual foi o livro. Mas disse sobre o homem perdeu, a alma do homem se perdeu quando houve celeiro. Isso é muito legal. Então, tá relacionado a grão e não, porque grão a gente consome. Onde estava mantendo para nós mesmos e não pensando no relacionamento no outro. Exatamente. É uma cultura de armazenamento de benefícios. Então, enquanto eu estou sendo beneficiado, enquanto algo me acumula, ótimo. Nunca é sobre estar ao outro, ceder ao outro, servir ao outro. Cara, eu vi uma frase do apóstolo bem no comecinho da caverna. Ele falou bem assim: enquanto você acumular as coisas, você nunca vai viver da provisão de Deus. Se a gente entra num outro assunto, mas é algo importante para se lembrar também. É que você lembra? Você falou assim, eu lembro disso. Sim, eu sei a correlação com a semente, né, Rina? Show de bola. Eu me relacionei sobre celeiro. Outro assunto, pessoal. Ou melhor, Onde se armazena sementes para se dar frutos, para que se multiplicar. o quarto aspecto do serviço genuíno, do serviço verdadeiro. O serviço verdadeiro descansa longe dos holofotes. Ou seja, o serviço verdadeiro não procura notoriedade. Não procura reconhecimento. Está longe dos holofotes, longe das luzes. E por que descansa? Sensação de trabalho realizado com sucesso, não pelo efeito, não pelo resultado, mas pelo efeito produzido. Meu irmão foi amado. Estou em paz, estou feliz. Ainda que eu não seja visto, eu estou feliz. Eu estou feliz. Por que eu dei o exemplo de ir na sua casa, Robson? Porque é uma coisa só para você. Ninguém vê. Não muda nada na questão litúrgica do nosso ambiente, mas afeta diretamente quem nós somos. Porque ao estar na sua casa, nós estamos na sua casa. Você é amado. Profeta. Oi? Nessa perspectiva do trabalho realizado,
A gente pode afirmar que o trabalho realizado, o serviço verdadeiro realizado, é um cumprimento de um propósito? Na verdade, é a manifestação de uma essência, Rina. É mais profundo. É a manifestação de uma essência. Porque, veja bem, isso é o que o nosso Cristo nos ensinou por sua natureza ser. Servos uns dos outros, essa é a nossa essência. Quando servir para nós é um peso, isso denuncia a nossa falta de essência ou a nossa ignorância sobre o que é serviço cristão. Por que eu estou dando exemplo disso aqui? Porque é onde muitos de nós somos pegos, nas pequenas coisas. Quer ver um exemplo? De novo. O Robson está doente. Ou melhor, eu estou doente. O Robson tem tempo, tem a noção de onde eu... sabe onde eu moro, sabe que eu estou doente. E naquele momento ele pode pegar o veículo dele e ir até a minha casa. Mas o que ele faz? Ele liga para a pastora Célia para dizer: Pastora Célia, o Rafael está doente, a senhora pode visitar ele? Sabe por quê? É sobre uma tarefa a cumprir, não é sobre uma pessoa a tocar. Porque sobre uma pessoa a tocar, ele vai fazer isso, vai ligar: Pastor, eu estive na casa do Rafa orando com ele, tá? Só para avisar. Ele foi visitado pela gente. No ambiente do serviço farisaico, a gente fica jogando para os outros as coisas que nós deveríamos estar gerando, porque não é sobre estar com o outro, é sobre cumprir uma tarefa. Então isso não é minha responsabilidade, é coisa de pastor fazer. Sabe aquele lugar em que as pessoas são vizinhas umas das outras, participam da mesma comunidade, mas uma delas fica 30, 40 dias sem participar das atividades da comunidade e ninguém vai visitá-la porque isso é responsabilidade do pastor? Sabe disso? Isso chama-se cultura de serviço farisaico. Pode ter uma situação também de que eu vá te visitar, falo para a pastora Célia, ó, eu tive na casa do Rafa, eu visitei. Olha como a motivação é uma linha tênue. A atitude foi legal, mas a motivação é farisaica. Porque uma coisa é dizer: Pastora Célia, olha, fulano está doente, fica tranquila. Eu estive lá, nós estivemos lá. É amor se derramando sobre o irmão. Outra coisa é: hein, pastora, como a senhora não pôde estar, viu? Eu já estive. Tipo assim, tô te cobrando a fatura do que você deveria ter feito. Farisaísmo puro. Cara, tem uma frase muito gostosa. Porque a linha é tênue. A mesma situação com uma motivação diferente denuncia que tipo de serviço nós estamos prestando. Esse exemplo foi legal, Robson. Esse foi top. Fala, galera. Tem uma frase da nossa pastora sobre essa última característica, que manifestação da essência, que ela diz assim, pastora Célia: o fazer é resultado do ser. É isso mesmo. Por isso tem a ver com o que nós somos, é a manifestação da nossa essência. Agora preste atenção. A nossa essência, ela muda a maneira como nós vemos as coisas e como nos relacionamos no dia a dia com as mais diversas situações que chegam diante de nós. Por exemplo, eu disse para vocês no exemplo 4, que o serviço genuíno, verdadeiro, ele descansa longe dos holofotes. Mas agora, ó, a quinta característica do serviço verdadeiro: apesar de descansar longe dos holofotes, quinta característica, ele não tem medo da visibilidade. Só que ele não a procura. Porque, veja bem, não é sobre ser ou não ser visto, é sobre não procurar isso. Porque a minha essência não está me impelindo a aparecer. Agora, se eu apareci, uau, não vai mudar nada em mim, isso não muda quem eu sou. Então, o serviço genuíno, ele não é afetado pela visibilidade, portanto, ele não tem medo dela, mas também ele não a procura. Por quê? É importante falar sobre isso, porque existe no serviço farisaico uma atitude às avessas. A atitude da falsa modéstia. Eu não quero ser visto. Eu não quero ser visto. Na verdade, eu estou falando que eu quero ser visto, sim. Eu quero ser louvado porque eu não quero ser visto. Eu estou dando dinheiro aqui, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu estou torcendo para que todo mundo saiba. Inclusive, saiba que eu pedi para que ninguém saiba.
Porque isso me torna mais santo que os outros que querem aparecer. Então eu não quero aparecer, tá? Hein, gente, eu não quero aparecer. Botem no jornal que eu não quero aparecer. Farisaísmo. Ananias e Safira, né? Por que eu tô falando isso? Porque você presta um serviço a alguém. Alguém quer te honrar, irmão. Não por uma questão de contra-farisaísmo, uma questão de encher a sua bola, só dizer, ó, gente, a gente quer agradecer ao pessoal que veio aqui limpar o evento hoje. Obrigado, galera. Aí cita o nome da pessoa. Aí, vai lá, bravo. Eu falei para não citar meu nome. Ah, pelo amor de Deus, fariseu. Se você é genuíno, você não tem problema com visibilidade. Você só não a procura. Entendeu? Linha tênue, linha tênue. Sexta característica. A aprovação divina é o bastante. Isso aqui é sério, hein? Porque uma coisa é você prestar um serviço e não ser reconhecido e considerar que a aprovação divina é o bastante. E outra coisa é você prestar um serviço, ser reprovado por ele, mas estar fazendo a coisa certa no Senhor. Isso aqui é mais violento. Estava falando contigo sobre isso hoje à tarde, Robson. Falarmos o que a multidão não fala, acreditando ser isso a nossa vocação no Senhor. Todo mundo dizendo, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Se procurar a aprovação dessas pessoas nos move, nós vamos deixar de ser quem Deus nos chamou para sermos. Mas se só o simples fato de dobrarmos os nossos joelhos e sentirmos paz naquilo que Deus nos diz, for suficiente, a gente prossegue firme na nossa vocação. Estava falando para Robson sobre Lutero. Se coloque no lugar de um homem falando sozinho contra toda a Igreja Católica Apostólica Romana e o Papa. 1.100 anos de hegemonia de um pensamento, o pensamento católico. O cara vem e diz, vocês estão pensando errado. Aí o Papa fala para ele, não somos nós quem estamos errados, você está errado, você tem que se retratar. Aí ele diz, eu não vou me retratar. Aí a igreja diz, então você está reprovado, excomunguemos Lutero. A partir de agora, Lutero não é mais membro do corpo de Cristo. Esse cara está absolutamente sozinho. Um herege. Se não for a perspectiva da aprovação divina que mantém o coração do cara em paz, esse cara surta. Ele abre mão de tudo aquilo que ele pensou compreender, simplesmente para ouvir alguém dizer, é isso aí, agora você está dentro, porque você mudou de ideia. Aí entra aquela frase que você disse, né? Que as escrituras provem que eu esteja errado. Exato, era a frase que ele dizia, se as escrituras me convencerem, eu me retratarei. Quando a aprovação divina é o bastante, ainda que outras vozes digam, não é certo, está errado, nós permanecemos firmes. Nosso principal exemplo, Jesus. Enquanto o chamavam de Beelzebu, diziam que ele estava morrendo pelo que mereceu, que ele era um herege, as últimas palavras dele são, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Eu estou nas tuas mãos. O fato de você estar comigo é o bastante. Está consumado, eu fiz o que você mandou fazer. É importante tocar nesse ponto porque vocês precisam perceber uma coisa, gente. Nossa vocação como comunidade inclui uma chamada muito complicada: combater a religiosidade. Isso significa muitas vezes dizer as coisas que os outros não dizem, parecermos os diferentões e sermos reprovados por causa disso. Sim. Se nós não tivermos paz no que o Senhor nos chamou a viver, nós vamos viver numa eterna crise. Por isso a aprovação divina deve ser o bastante no serviço genuíno. Se estamos fazendo isso no Senhor, para servir o corpo de Cristo, as pessoas não precisam nos louvar.
da esmola entra nessa questão do serviço? Não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda? Isso. Perfeitamente. Ou não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita? Perfeitamente. Isso aí que ele completa dizendo que se eu faço por recompensa dos homens, eu já ganhei a minha recompensa. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Porque o que eu buscava? Aplauso. Eu não buscava que Cristo se agradasse do que eu fiz. O que eu buscava é que os homens vissem o que eu fiz. Eu já recebi o que eu queria. Já recebi o que eu queria. Olha o item 7. A sétima característica do serviço genuíno. Não há necessidade de calcular a dívida do serviço. Ó, como eu não calculo quanto custa servir, eu não tenho nada a cobrar. Você não me deve nada. Não há necessidade de calcular a dívida do serviço. Então, aquele negócio de dever favor é pior que dever dinheiro. Para cristão, portanto, não se deve favor. Qual é a única coisa que um cristão deve, gente? Amor. Boa! A ninguém devais coisa alguma a não ser o Amor. amor. A gente sempre vai dever. Sabe por quê? Não é porque o outro me cobra. É porque se é isso que eu sou, é isso que eu devo manifestar o tempo inteiro. A minha essência revela isso. Veja bem, o sol nos deve luz, sim ou não? Sim. É isso que ele é. Devemos amor porque é isso que nós somos. O que vai se esperar de quem é amor? Amor. Essa é a essência de Deus, né? Deus é amor. Exatamente. Por exemplo, o Abel aqui em casa nos deve uma coisa. Latido. Ele é um cachorro que não late. Logo você não dá o que você não tem. Você não dá o que você não tem. Então, a quem Isso. a essência foi transformada, a quem Cristo tornou-se referência, em quem o Espírito assumiu o governo, o que há de se esperar? Amor. Por isso nós não devemos nada a ninguém, senão o amor. É isso que nós somos. Oitava característica do serviço genuíno. Não faz discriminação a quem servir. Não faz discriminação a quem servir. Se é uma pessoa de visibilidade, se é alguém desconhecido, tanto faz. É o próximo? É alvo de amor? Então eu sirvo. Gente, presta atenção. O próximo não tem sobrenome. O próximo é o próximo. O próximo não tem um rosto fixo. O próximo é o próximo. E o que a Escritura diz sobre o próximo? Ama o Amar teu o próximo mesmo. como a ti mesmo. Quem é amor servirá a qualquer pessoa, independente de classe social, poder aquisitivo, influência política, enfim. Ô, profeta, Sim, uma coisa que você falou aí rapidamente, eu anotei, só que eu queria confirmar. Você falou que os nossos esforços, nós não escolhemos quem nós vamos servir, porque os esforços não são baseados na nossa vontade. É isso? não entendi, pode repetir? Nós não escolhemos a quem nós vamos servir, porque os nossos serviços não é baseado na nossa vontade, naquilo que Isso. nós queremos. Tá certo isso? Isso. Não é sobre eu querer ou não querer servir você. Ah, eu não quero fazer isso agora. Não, se eu tenho a oportunidade eu faço porque, poxa,
Eu posso te amar agora. Agora, veja bem, nessa hora você fala, rapaz, então é complicado, viu? Porque se toda pessoa que saiba disso se aproximar de mim pedindo alguma coisa, então tô lascado, eu tenho que fazer. Acho que a Kívia quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Kívia? Não, eu só tava rindo. Então tô lascado, eu tenho que fazer. Veja bem, se o meu coração está imergido em amor e eu sou livre da perspectiva farisaica, eu servirei sempre que possível, não para que o outro me aprove, mas porque eu o amo. Então eu não digo não porque não quero, eu sou livre até para dizer não quando não for uma necessidade real. Vocês já aprenderam sobre isso. Mas eu só quero fazer uma lembrança. Por exemplo, o meu irmão vem a mim e me diz: me empresta um dinheiro? Ah, eu estou na disciplina do serviço, eu aprendi que eu tenho que toda oportunidade de servir o meu irmão, então eu tenho que dar dinheiro para ele. Eu tenho? Não. Necessidade, né? Se há uma necessidade real, não é sobre emprestar dinheiro, é sobre dar dinheiro. Servir, né? Não é sobre emprestar, é sobre dar. Se não é uma necessidade real e eu quero servir em amor, talvez eu pergunte assim, mas meu amado, por que você está precisando de emprestar dinheiro? Você não está administrando direito suas finanças? Eu vou fazer mais do que isso, eu vou te ajudar a organizar. Eu não vou te emprestar, mas vou ajudar você a encontrar dinheiro na sua receita. Porque não é sobre ser escravo do eterno sim, é sobre ser livre para dizer sim e não a partir do quanto eu amo meu irmão, não do quanto eu me sinto confortável. Porque eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que dá esmola na rua só para ver o mendigo ir embora, porque é desconfortável a presença do miserável. Pega o dinheiro, vaza. Esse cara é o protótipo do serviço, ele está abençoando todo mundo. Não. Ele está querendo fugir do desconforto de lidar com a miséria alheia. Estou dando exemplos. É linha tênue. Vocês estão entendendo ou estou rápido demais? Deu para entender? Bem, Nona característica. Serve com simplicidade e fidelidade, porque há uma necessidade. Serve com simplicidade e fidelidade, porque há uma necessidade. Acabei de falar isso para vocês. Gente, quem é servo verdadeiro sabe que essa inclinação para servir é um obstáculo para o serviço verdadeiro. Porque eu acabei de falar, então ser servo verdadeiro é sempre servir? Sempre estar inclinado a servir? Não. É sobre ser livre para com simplicidade e fidelidade servir porque há uma necessidade. Se não há necessidade, com simplicidade, o que eu falo? Não. Lembra da disciplina da simplicidade? O que é a simplicidade? É não ser dual. Se eu sei que não é uma necessidade e eu preciso falar não, por que eu vou falar assim só para te agradar, Robson? Eu vou falar o quê? Não. Vou dar um exemplo. A dona de casa está saudável, muito bem, obrigado. O maridão viajou. Ela ficou sozinha uma semana. A casa tá uma bagunça, tá um nojo. No final de semana ela liga para a mulherada da igreja: meninas, preciso de vocês para fazer uma faxina. Aí Miele tem compromisso com Robson e com Cecília. A pastora precisa cuidar das coisas dela.
a Kívia e por aí vai, Fernanda, tá todo mundo ocupado. Tô criando uma pessoa hipotética aqui, tá? Mas aí, por causa da inclinação para o servir, da obrigação de fazer, todo mundo fica constrangido em dizer não. Pergunta, é uma necessidade real? Não. Ela não tá doente? Eu acho que é uma negligência. Aquilo foi uma negligência. Qual é a melhor maneira de dizer? Não iremos. Deus te abençoe. Simplicidade e fidelidade. Por que fidelidade? Porque fidelidade fala sobre ser íntegro. E simplicidade fala sobre ser transparente. Então o que é ser íntegro? É ser pleno. Eu preciso ajudar essa irmã a perceber que cuidar da casa dela tem que ser uma coisa que ela tem que fazer todos os dias em amor. Então ela precisa agora dar um jeito de limpar a casa dela sozinha. Irmãos, a escravidão do sim tem posto muita gente em situação constrangedora, tá? A disciplina do serviço não é para te escravizar em um sim. É para te libertar do seu desejo de agradar as pessoas e ser reconhecido por elas. Porque o servo farisaico que é isso, que é agradar as pessoas para ser reconhecido por elas. No serviço verdadeiro eu faço em amor. Então eu reconheço uma necessidade real. Tem, eu faço. Se não, não. Então repito, nona característica. Serve com simplicidade e fidelidade, porque há uma necessidade. Não existe a escravidão da inclinação para servir. Isso na verdade é um obstáculo para ser um servo verdadeiro. Simplicidade para ser sincero e transparente e fidelidade para ser íntegro. Íntegro, né? Íntegro. Fidelidade tem a ver com isso, com ser confiável, com ser digno de crédito, com ser íntegro. Porque há pessoas que por não serem simples e íntegras, fazem o seguinte. A necessidade não é real, Robson. Na cabeça delas, elas pensam, rapaz, mas essa pessoa está sendo muito negligente, deixou para limpar a casa na última semana. Mas elas falam, não, irmã, eu vou. E no horário marcado ela não vai. Aí a pessoa vai cobrar dela. Poxa vida, eu esperava que você fosse. Aí ela quer cobrar a fatura. Ah, você que é uma folgada. Você deveria... Ah, é? Você é um irresponsável. Porque você disse sim para um compromisso que precisava ter dito não. Você não foi simples e não foi íntegro. Você é tão errado quanto essa pessoa. A hora de dizer não era aquela, não depois de fazer um compromisso e desonrar. A Bíblia diz assim, Salmos: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, que faz um compromisso e é prejudicado para mantê-lo. Estou traduzindo. Isso é uma pessoa íntegra. Eu fiz um compromisso. Eu posso ser prejudicado, mas eu vou honrar o compromisso que eu fiz. Não é largar a mão quando me dá na telha. Largar a mão quando me dá na telha é não ser simples, não ser fiel e não ser servo. Aí você tem que estudar 3 lições de novo. Isso aí entra muito naquela questão, na palavra tem que ser sim, sim ou não. Se Sim. passar disso, procedência do marido. Seja a vossa palavra sim, sim ou não. Nós estamos acostumados na perspectiva do serviço farisaico, da falta de simplicidade, de integridade, a prometer coisas para ganhar tempo, sabendo que nós quebraremos promessas. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos. 10ª característica: serviço verdadeiro é o estilo de vida. Como eu falei para vocês, não é um propósito, é a essência. Esses atos são parte do meu padrão de vida. Sempre que há uma necessidade, há uma resposta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, constrangedor para mim.
Morando em Cuiabá, uma coisa que eu aprendi é a ter medo. Por causa do índice de violência da cidade aí. E aí todas as vezes que você vai a qualquer lugar, você passa a reproduzir o comportamento de achar que o outro representa perigo para você. Viajando uma vez pelo interior de Goiás, a gente perdeu 2 pneus. 9 horas da noite numa estrada escura, perto de uma cidade chamada Iporá. Uma buraqueira sem fim. Lá no Goiásão. Lá no Goiásão, velho. Buraco pra dedéu. Perdi lá, parado num trecho perigoso. Sempre teve, né, Cristian? Parado num trecho perigoso, irmãos. Perigoso. Primeira coisa que eu pensei, quem é que vai parar pra mim num breu desse? São 9 da noite. Eu tô com o carro dando pisca-alerta. As histórias de roubo assim são imensas. Eu não pararia. Para uma caminhonete S10. Eu só joguei o sinal, o cara encostou, desceu. Era um senhor. Que posso ajudar? Eu falei, ô amigo, perdi 2 pneus aqui. Eu só preciso estar na cidade, trocar o pneu. E tá pronto. Se o senhor quiser levar o pneu pra mim e trocar, tá suficiente. Aí ele falou, mas você tá sozinho? Eu falei, não, tô com a minha filha e minha esposa. Ele falou, não, vou fazer melhor que isso. Vou botar suas malas no meu carro, vou levar sua esposa e sua filha no hotel, e enquanto isso a gente arruma o pneu. Falei, não, tudo bem, mas não vai atrapalhar o senhor? Ele falou, não, tranquilo. Abriu o capô do carro e abriu o capô do meu carro. Fui pegar as malas, ele disse, não, eu pego as malas. O cara pegou todas as malas, ele falou, pega a sua filha. Colocou as malas no bagageiro, botou a Larissa no banco de trás, as crianças, a Luísa, até então Débora não era nascida, Luísa tinha mais ou menos 1 ano. Larissa toda constrangida, falou, ai, meu celular está descarregado. Ele falou, pode usar meu carregador. Ele emprestou o carregador para Larissa e tal. Ele estava com a sogra. Presta atenção, ele estava com a sogra. Há uma cultura de que sogras são as rainhas da difamação. A mulher sentada no banco de passageiro elogiou ele durante todos os 40 quilômetros. Ela disse assim, vocês não sabem como eu me sinto honrada de ter esse homem como igual genro. Eu faço, né, É igual minha sogra faz, ó. É, isso mesmo, gente. Ela falou assim, vocês não sabem quanto eu me sinto honrada de ter esse homem como genro. Vocês acham que vocês são os primeiros que ele fez isso essa semana? Ele parece que anda pelas estradas procurando quem ajudar. Aí ele quieto aqui, ó, calado. Ela falou, inclusive nós estamos a caminho da nossa fazenda, a gente tem um compromisso daqui a pouco. Mas quando ele viu vocês parados, ele falou, eu não posso negar a eles a ajuda. Ele calado e ela falando sem parar. E eu aqui encolhido no banco de vergonha. Chegou na cidade, ele procurou um hotel pra mim. Botou a Larissa e a Luísa no hotel e foi comigo resolver. Aí eu falei, pode deixar que daqui eu me viro, eu arrumo um táxi. Ele falou, meu compromisso com você não acabou. Robson, ele mandou arrumar os 2 pneus. Chegamos no carro. Eu falei, muito obrigado, agora o senhor pode ir. Ele falou, não. Acende a lanterna que eu vou trocar seu pneu. O cara trocou os 2 pneus do meu carro. Colocou os pneus. Aí eu falei, eu já tava pra enfiar a cabeça no buraco. Gente, essa história é real. Eu falei pra ele, muito obrigado, muito obrigado. Ele falou, dá a partida no seu carro. O alerta ficou ligado. E se a bateria descarregou? Eu dei partida no carro, o carro funcionou. Aí ele disse assim pra mim, agora sim, eu tô livre pra ir embora. Eu falei pra ele, quanto eu lhe devo? Ele respondeu, só faça isso com quem aparecer na estrada pra você. Observação, sabe o que balançava no espelho retrovisor dele? Um crucifixo. Ele era católico, apostólico, romano. Sem mais. Sem mais. Só perguntei o nome dele para não arriscar dele falar, meu nome é Emanuel e aquela é a irmã Maria. E a caminhonete dele subir e desaparecer. E a placa CEU777. Mostrando que sogra não é o que diz. Aquele carro era uma denúncia de todas as nossas mentiras.
Sogras só difamam de que espiritualidade tem a ver com religião, de que serviço tem a ver com religião. Gente, eu não tinha nada para oferecer para aquele cara. Ele não ganhou nada comigo. Na verdade, ele perdeu dinheiro comigo. Ele andou 60 quilômetros, Robson. E ainda perdeu o compromisso. Perdeu o compromisso por minha causa. Ah, profeta, esses dias aí, eu não sei se você viu o áudio lá que eu mandei lá no grupo. Eu parei o carro também, fiquei lá num viaduto perigosíssimo, lá perto de uma curva. Um monte de gente passou para ajudar, parou um cara bêbado. O cara fedendo cachaça, o cara, não, vamos lá, pega aí. O cara, tipo assim, não tava 100% bêbado, mas tava cheio de cerveja, domingo à tarde. Tava meio assim, ele pegou, botou lá o cano, me ajudou e tirou o carro. Eu fiquei pensando, cara... Quantos cristãos no café? Quantos cristãos, né? Os caras... O que eu quero que vocês compreendam, pessoal, é que como pode alguém com uma natureza caída ter tanta nobreza de atitude e nós, que somos governados pelo Espírito, sermos tão resistentes em nos submetermos a isso? Para vocês verem como uma consciência cauterizada pelo engano tarda a mudança da nossa vida. Mas vamos lá. Esse exemplo é só para você se conceituar na lição. O exemplo lembra para nós que serviço para a gente é um estilo de vida. É isso que nós somos. Sempre que há uma necessidade, há uma resposta. 11º ponto ou característica do serviço generoso, ou melhor, genuíno, verdadeiro. Ele pode deixar de ser prestado. Em que situações? Quando o outro, ao fazer o que eu deveria fazer, vai ser tão beneficiado quanto eu. Vai ser tão beneficiado quanto eu. Porque lembra que a gente falou que o serviço farisaico é assim: não, quem faz isso aqui sou eu. Ninguém pode fazer no meu lugar. E se for para outro fazer, tem que me consultar. No serviço verdadeiro, não, o outro vai fazer, o outro vai ficar feliz, deixa o outro fazer. E observação, não é só sobre deixar o outro fazer, é sobre deixar os outros me orientarem sobre como fazer. Porque tem gente que só faz se for do seu jeito. Serviço genuíno, serviço verdadeiro, aceita orientação. Olha, Rafael, você vai nos ajudar nisso, mas vai fazer assim, 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 assado. Não, se for para ficar falando para mim como fazer, eu não vou fazer. É para ser do meu jeito ou não é? Isso é serviço farisaico. Serviço verdadeiro recebe orientações de como fazer e pode esperar em silêncio a hora de fazer. E poderá, inclusive, ser tirado do fazer e vai ficar feliz. Isso aqui afeta as pessoas diretamente, gente, porque lembra-se da disciplina da submissão? Submissão é a liberdade de não fazer as coisas do meu jeito. Em que isso afeta o serviço? Quando eu sou livre disso, você pode intervir no jeito de fazer, não tem problema. O que importa é a relação, é o fato de estar servindo você. Tem gente que tem extrema dificuldade de ser orientado. O meu jeito é o melhor. Do meu modo é sempre melhor. Você já se viu assim? Chato o bastante para, se tudo que tiver que ser feito por você tem que ser do seu jeito? Há pessoas que são tão desagradáveis nisso que quando elas são sugeridas para uma tarefa, os outros dizem: não chama fulano não, trabalhar com fulano é muito difícil. Tudo é do jeito dele, tudo é do jeito dela.
12ª característica e última do estudo de hoje. O serviço genuíno, o serviço verdadeiro, ele edifica a comunidade. Edifica a comunidade. O serviço farisaico, lembra que ele dividia a comunidade? O serviço verdadeiro, genuíno, ele edifica a comunidade. Por quê? Porque ele é despretensioso, ele é silencioso. Então ele atrai, ele junta, ele cura, ele edifica. Ele promove agregação e vida. Acho que tudo que no que diz respeito à comunidade deixa de ser o meu jeito, né? É isso, Robson. Tudo que diz respeito à comunidade deixa de ser do meu jeito. E a comunidade é a disciplina para deixarmos de ser egoístas. Na comunidade cristã, o novo homem gerado em Cristo deixa de ser indivíduo para se tornar pessoa. Diferença de indivíduo e pessoa. Conceituação filosófica. O indivíduo é alguém que vive para si. A pessoa é alguém que vive coletivamente. É um ser social. O novo homem gerado em Cristo deixa de ser indivíduo para ser pessoa. A comunidade é um ambiente que isso acontece. Por isso a gente pode se tocar, a gente pode se abrir, a gente pode se curar. Porque não é mais sobre mim, é sobre nós. Profeta, Oi? eu passei por duas situações, cara. Eu até queria que você me desse uma orientação. Eu passei por duas situações na minha vida profissional. Só um minutinho, antes de eu te orientar, deixa eu só fechar a transmissão. Ou melhor, pausar a gravação para o pessoal de Jipa, tá? Ah, beleza, O beleza. pessoal de Jipa vai vir só até aqui. Hoje foi pouco tempo, tipo só 1 hora e 2 minutos. Meu Deus.